O segundo episódio da série The Last of Us, da HBO, foi dirigido por Neil Druckmann, que é o diretor criativo do game, e foi ao ar no último domingo às 23 horas em ponto, diferente do outro domingo, com que teve um certo atraso, me deixando um pouquinho ansioso, mas no fim deu tudo certo. Eu vou começar este vídeo com um aviso muito importante. Se você não jogou o game ou não assistiu ao segundo episódio da série, a partir daqui eu vou dar alguns spoilers, então tome cuidado. O segundo episódio de The Last of Us começa mais uma vez com um excelente prólogo, onde vemos uma senhora sendo interrompida da sua refeição num bar simples de Jakarta, capital da Indonésia, por militares que a levam para uma universidade para que ela possa analisar um cadáver de uma pessoa que havia sido infectada pelo Cordyceps e que atacou os colegas horas antes dessa convocação, digamos assim, num local que ela estava, que era um moinho de grãos, que é o lugar perfeito para o fungo se desenvolver. Nessa cena a gente vê a especialista analisando esse corpo nu, exposto, trazendo um certo suspense para a cena, principalmente quando essa professora especialista tira da boca de um cadáver um pedaço de fungo vivo, se mexendo, querendo se conectar de alguma forma com alguma coisa, e a especialista fica muito assustada e abandona o laboratório, porque logo no começo do prólogo ela diz com muita convicção que o fungo não sobrevive em humanos, até aquela situação. Depois a gente vê uma cena muito interessante, até bonita, que é a professora especialista com uma xícara de chá na mão, que nem chega a tomar quando dá a notícia para o militar sobre a sua análise e também ouve os relatos dele. Ali a gente vê um enquadramento perfeito da câmera se aproximando cada vez mais do rosto dela, nos apresentando e reforçando a seriedade da infecção. A gente vê na cara dela a tristeza com toda aquela situação que a humanidade vai enfrentar nos próximos anos. Não só nos Estados Unidos, que foi muito focado no game, né, a história é muito focada nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo, como a Indonésia, por exemplo. Quando ela explica que não há remédio e nem vacina e sugere bombardear as áreas infectadas para evitar a transmissão do fungo, deixa o clima pesado, emocionalmente falando, e até um certo ponto nostálgico. Eu sei que nem se compara, mas quem aqui não se lembra de quando começamos a ver notícias, informações sobre a Covid-19? Boa parte da população entrou em pânico, principalmente pela falta de informação, muitas vezes com caráter científico, né, sobre a pandemia, que vivemos até ontem praticamente e que hoje, de certa forma, está mais controlada. Aliás, essa cena foi tão bem desenvolvida que foge daqueles estereótipos desse gênero pós-apocalíptico, onde sempre vemos um monte de gente sendo infectada, um mordendo o outro, aquele monte de destruição acontecendo. Eu até gosto disso, mas eu achei interessante o cuidado com que o roteiro foi desenvolvido e com toda a sensibilidade da forma como Neil Druckmann dirigiu essa cena específica. Aproveitando, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que também curtem a série, vai ajudar bastante o YouTube a entregar este conteúdo para mais pessoas. Depois dessa cena da Indonésia em 2003, voltamos para os dias atuais, dando continuidade para a jornada dos nossos personagens, que já conhecemos no primeiro episódio, e a gente vê a Ellie deitada numa grama verde iluminada pela luz do sol, numa posição fetal, quase que conectada com a mãe natureza, e do outro lado vemos a Tess e o Joel sentados numa parte do mesmo ambiente, que parece ser uma barbearia, com menos iluminação, ainda desconfiados pela descoberta deles no último episódio, de que a Ellie havia sido infectada há um certo tempo, mas não desenvolveu os sintomas como os outros infectados desenvolveram. Depois dessa cena, eles voltam para o mundo lá fora e nós somos apresentados a muitos lugares que são muito parecidos com o game, né, mas um pouco diferentes ao mesmo tempo, mas mesmo assim com uma estética muito realista e um design de produção muito bem feito e convincente. À medida que os personagens avançam rumo ao prédio do Capitólio, a gente começa a perceber uma Ellie um pouco mais confortável e próxima da Tess, mesmo com todo o seu humor ácido. E a gente também percebe uma relação ainda fria entre o Joe e a Ellie. Eles precisam fazer um desvio por um hotel e em um determinado momento a Tess precisa sair de cena para conseguir abrir uma porta que não estava muito à vista deles, né? Deixando o Joe e a Ellie sozinhos numa cena incrível, mas ao mesmo tempo constrangedora, que revela um pouco mais sobre a relação dos dois. Ellie tenta puxar papo enquanto Joe, com toda a sua frieza, deixa de responder algumas perguntas, exceto a que já matou
né, alguns infectados, e que às vezes, por saberem que eram humanos antes da infecção, isso dificultava um pouco as coisas para ele. Depois que Tess consegue abrir a porta e volta à cena, eles saem numa espécie de terraço de um hotel que tem uma vista linda para uma parte da cidade em ruínas, e eu adoro ruínas, e eles veem de cima uma horda de infectados, e Tess, num excelente diálogo com a Ellie, explica que essas pessoas doentes estão conectadas com o fungo, nos apresentando mais informações em relação à infecção causada pelo Cordyceps e que não vemos tantos nos games, né? Não de uma forma tão aprofundada. Depois do hotel, os três seguem por um atalho para chegar até Capitólio, que é um museu, e cá entre nós eu gostei muito. É muito parecido com os games. Pela primeira vez, os três enfrentam os famosos instaladores, que ficaram idênticos aos dos jogos e fizeram meu coração ficar até mais quentinho. A maquiagem ficou simplesmente impecável. E aqui vale ressaltar os efeitos de luz e sombra que contribuíram e muito para deixar a cena ainda mais tensa. Até então, percebemos uma Ellie sempre meio rebelde, meio durona, até certo ponto entendedora do mundo lá fora. Mas quando está de fato frente a frente com o instalador, ela nos mostra uma certa vulnerabilidade, uma fraqueza, que eu acho importante para a conexão da personagem com o público. Ninguém quer se conectar com personagens perfeitos só, mas com pessoas que são como nós, né? Seres humanos que cometem erros, têm medos, têm fraquezas. Depois dessa cena tensa, somos logo impactados por uma outra cena icônica no jogo, que é Ellie atravessando de um prédio para o outro em cima de uma tábua de madeira, numa cena muito bonita. Ellie vai na frente, Joe e Tess ficam para trás porque ela torceu o tornozelo, e mais uma vez ela tenta dizer ao Joe que a Ellie realmente pode ser a cura, mas mesmo assim ele se mostra resistente, principalmente porque a Ellie foi mordida de novo, e isso não tem no game. E a Tess tem um tom um pouco mais duro, fala pra ele: dá pra você ser um pouco mais otimista? E Joe faz a travessia de um prédio pro outro em silêncio. Do outro lado, eles finalmente chegam ao Capitólio, onde supostamente estariam os vagalumes, né? Que estariam esperando pela Ellie, mas o que eles realmente encontram foram várias pessoas mortas, para a decepção dos três. Enxergando certa atividade por parte dos fungos nos corpos que estavam caídos e tomado pelo desespero, Tess, em tom de despedida, pede para que Joel siga em frente sem ela. É onde a Ellie atenta à situação, diz que a Tess está infectada. E aí ela mostra para o Joel que foi mordida no pescoço e a infecção dela já estava se espalhando com uma certa rapidez, diferente da situação da Ellie, que foi mordida quase no mesmo tempo que ela, mas nada aconteceu de novo. Numa cena memorável, Tess diz para Joel: salve quem puder salvar. Joel, sem palavras, apenas olha fixamente para ela com um olhar pensativo, mas também triste por saber que vai perdê-la, toma Ellie pelos braços e foge do Capitólio. Tess, que está sozinha, derrama gasolina no local que ela está, enquanto uma horda de infectados invade o Capitólio, e um deles encara ela quase que hipnotizado e passa fungos da boca dele para a boca dela, e a Tess, que está imóvel, só acende um isqueiro e joga fogo na gasolina, botando fim à sua existência na série, infelizmente. Já numa próxima cena, vemos Joel e Ellie já um pouco afastados do Capitólio, onde há uma grande explosão ao fundo deles, e Ellie, para fechar aquela cena final com chave de ouro, fica parada, sem reação, tomada por um tipo de ansiedade, né, de pânico, enquanto a câmera vai se abrindo e se afastando cada vez mais dela. A partir de agora, Ellie, que tinha começado a criar uma conexão muito importante com a Tess, até mesmo com um certo suporte materno, talvez, o que também é ocupado pela Marlene, se enxerga numa situação onde perdeu tudo e todos que tinham em sua vida, menos o Joel. Um homem amargurado, fechado em sua própria tristeza, não só por ter perdido sua filha Sarah 20 anos atrás, mas agora a Tess. E que de agora em diante Joel será para Ellie o seu único apoio, seu porto seguro numa cidade devastada e cheia de infectados que eles precisam enfrentar ao longo dos próximos episódios. Eu confesso para você que a Tess é um personagem que eu gosto bastante e que partiu meu coração assistindo a morte dela, inclusive no game. Anna Torv, que interpreta a Tess, entregou muito com essa personagem, mesmo que por pouco tempo na série. A título de curiosidade, no game a Tess não morre por infectados, mas numa troca de tiros com militares. O segundo episódio foi ainda mais incrível que o primeiro, na minha opinião. Eu diria até que um pouco mais tenso, mas ao mesmo tempo equilibrado entre a ação e o suspense, a relação dos personagens, o que eu achei muito interessante. Na minha opinião, o segundo episódio foi só elogios, mas eu preciso abrir meu coração para você e dizer de um ponto que, para mim, como um super fã dos games, me deixou um pouco triste.
triste. Mas agora eu tô bem, porque eu sei que não dá para adaptar 100% dos games para uma série, por exemplo. Então, no jogo, a cena dos prédios em ruínas, que é mostrado de forma impecável no final do primeiro episódio, chovendo, com trovões e à noite, no game dura um bom tempo e é muito legal de explorar. Entrar no prédio, explorar cada andar, encontrar infectados, é muito bom. Na série, no segundo episódio, vemos os prédios à luz do dia e não fica muito evidente se eles entram ou não naqueles prédios específicos, mas eles entram em um prédio que era um hotel. Um outro ponto que infelizmente ficou de fora da série foi uma das minhas cenas favoritas do game, que é onde eles precisam atravessar uma estação de metrô abandonada, num ambiente bem escuro, claustrofóbico, repleto de instaladores infectados, e comandar o personagem principal naquela situação é de tirar o fôlego, é muito legal. As pequenas mudanças feitas e a história adicional inserida na série fez eu sentir emoções diferentes das que eu vivi quando eu joguei o game. Isso me fez gostar ainda mais da franquia. E aí, você assistiu ao segundo episódio? O que você achou? Comenta aqui embaixo para eu saber sua opinião. E se este vídeo fez sentido para você, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho de notificação que fica aqui embaixo para que você receba sempre em primeira mão os próximos vídeos sobre essa franquia incrível que mora num lugar muito especial do meu coração. Valeu, gente. Um beijo e até mais.